Salve galera! Esse é o canal Loucos por Futebol. E hoje eu vou falar sobre uma conquista cobiçada, um troféu cobiçado, sabe? Um troféu que não só representa status na Europa, sabe? É um troféu que é muito cobiçado entre os clubes, sabe? E o que acontece? Eles teve time que já ganhou esse troféu várias vezes, que nem o Real Madrid, Milan, tá ligado? Milan tá precisando ganhar relevância na Europa de novo, porque a coisa tá feia. Mas, como Bayern de Munique, Barcelona, sabe? Times que têm um certo status gigantesco. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou falar daqueles times que a probabilidade era de 0,0000001%. Apesar que uns na época que ganhou era relativamente competitivos, muito competitivos, sabe? E tem tem uns que era zebra, sabe? Teve uns que era muito zebra, mas mesmo assim conquistaram esse troféu tão cobiçado que é a orelhuda. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro time que eu vou falar, eu não sei se eu coloco ele como underdog ou como azarão, ou se eu coloco ele como favorito. Eu acho que eu colocaria como no meio termo. Vou falar sobre o Nottingham Forest. Cara, para começar a falar do Forest, mano, o Forest ele tem para mim a história mais curiosa, a história que eu tive mais curiosidade quando eu fui aprender sobre futebol, quando eu fui pesquisar mais sobre futebol. Porque, cara, você sair da segunda divisão do campeonato inglês e você conseguir ir para um campeonato europeu na temporada seguinte, depois de subir, e você ser campeão, cara, é muito doido isso aí, velho. É muito doido isso daí, cara. Aí, não contente de ser campeão, não contente de ser campeão, pô, vencer uma temporada de 78 e 79. Pra que a gente vai. Tá de boa, tá ligado? Tá nada. O Nottingham não tava nada. O Nottingham falou: você quer saber uma coisa? Gostei dessa competição aí, velho. Vamos tentar de novo? E tentaram de novo e conseguiram. Na temporada 79 e 80. Cara, o Nottingham Forest, cara, é surreal, cara. É muito surreal. Então tem um filme que fala sobre o lendário treinador que passou pelo Forest, que foi treinador do Forest nas conquistas, que foi o Brian Clough e o seu assistente Peter Taylor. Só que a parada é o seguinte, mano, o filme aborda a história deles, só que não conta sobre a trajetória, só conta bem o resumo do resumo do resumo do resumo, em legendas, a história dele no Forest, tá ligado? E tipo assim, devia ter no filme, devia ter ampliado sobre o chegar até essas duas finais da Champions League, tá ligado? Porque, cara, é um bagulho de maluco, velho. É bagulho de maluco pra quem curte futebol, tá ligado? Pô, você tá na segunda divisão, imagina, seu time tá na segunda divisão. Tá na segunda divisão. O seu time sobe. A probabilidade do seu time cair de novo é gigantesca. É gigantesca. E você conseguir se classificar para uma temporada europeia, depois na temporada seguinte, você conseguir ser campeão dessa temporada europeia, você consegue ser campeão. E não contente com esse título, você vai e fala, quer saber uma coisa? Vamos pegar o próximo, vamos deitar no próximo também. E conseguiu pegar o segundo título. Cara, esse filme devia ter abordado isso daí, que é o Maldito Futebol Clube. Quem nunca assistiu, fica a dica cultural, porque esse é um baita filmaço, tá ligado? Conta a trajetória de Peter Taylor e o Brian Clough. Mas, cara, eu vou falar uma coisa pra você, cara. O Nottingham Forest, tipo assim, pra quem gosta mesmo de futebol, não o futebol o elitizado de hoje, sabe? Pra quem gosta do futebol raiz, vale a pena parar pra assistir esse filme, Maldito Futebol Clube, ou pesquisar, tá ligado?
Dá uma corrida, dá uma pesquisadinha sobre o Nottingham Forest, cara, que eu vou falar uma coisa pra você. Chega a ser, é fascinante os feitos desse time aí, desse time que era compacto, que era bem montado, o Brian Clough e Peter Taylor. O segundo caso que eu vou falar, cara, esse hoje, se acontecesse hoje, seria maluquice. Seria muita doideira, tá ligado? Mas seria muito bom também, porque falar pra você, eu gosto de um azarão, tá ligado? Eu gosto quando um azarão, tipo assim, a probabilidade de chegar é de 0% e ele conseguir se provar na competição, que é o Steaua Bucareste. Imagina, apesar que o Steaua Bucareste é muito forte na Romênia, sabe? Mas, cara, imagina você chegar no campeonato europeu, que era a Copa dos Campeões, vou chamar de Champions League pra ficar bem melhor, tá ligado? Você chegar na Champions League, você jogar uma final contra o poderoso Barcelona. Não, já chegar na final já é difícil. Já é um feito muito difícil, tá ligado? Mesmo você sendo um time de elite, tudo esse negócio. Chegar numa final já é muito difícil, é bagulho raro, tá ligado? É, tipo assim, é muito surreal. Agora você chega e enfrenta o poderoso Barcelona e você conseguir jogar o jogo inteiro sem tomar gols, tá ligado? Sem sofrer muito. E você ir pros pênaltis, o seu goleiro não pegar só um pênalti, não pegar só dois pênaltis. Ele pegou quatro pênaltis na decisão por pênaltis, cara. Quatro pênaltis, cara. Mano, esse goleiro, se ele não tem, eu acho que esse clube devia providenciar, cara, que é uma estátua grande dele na porta do estádio, cara. Porque o cara defendeu quatro pênaltis, cara. Quatro pênaltis. E assim o Steaua Bucareste foi campeão da temporada 85-86. Cara, isso daí é muita maluquice, tá ligado? E seria uma coisa boa se acontecesse hoje, sabe? Porque o. Porque isso aí quebraria um pouquinho do futebol elitizado de hoje, sabe? E tiraria as potências um pouquinho do foco, tiraria as potências do foco e daria mais visibilidade para esses times assim alternativos, tá ligado? E essa é a menção que eu dou ao Steaua Bucareste, porque, cara, tirar um título do Barcelona. O Barcelona na época não era tão gigante, mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Tirar um título do Barcelona é fogo, velho. E essa é a minha menção ao Steaua Bucareste. Imagina, o seu time é uma potência do futebol iugoslavo da época. Seu time era uma potência, apesar que o Estrela Vermelha, ele sempre foi um time, não, ele sempre não, agora nem tanto, tá ligado? Mas tipo assim, nos anos 90 para trás, era um time muito relevante, muito gigantesco, tá? Tipo assim, tinha muito feito gigantesco, tá ligado? Que já bateu semifinais de Champions League. Mas na temporada 90-91, o time base da seleção iugoslava, que já fez bonito em Eurocopa, já fez bonito em Copa do Mundo, sabe? A seleção iugoslava, quer dizer, que era a base da seleção iugoslava, ele chega com esse time, que é o Estrela Vermelha, à final da Champions League. Se eu não me engano, o Estrela Vermelha já foi duas vezes semifinal, não sei se é duas ou uma vez que já foi finalista antes de chegar a essa final de 90-91. Se chegar na final de 91 contra o poderoso não, poderoso, que na época era muito forte, o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille tinha nada mais, nada menos que Abdi Pelé, que era um baita jogadoraço na época, e o lendário Eric Cantona. Quem é torcedor do Manchester sabe muito bem quem é Eric Cantona. O que dá a voadora tem torcedor. Era um baita personagem, mas também era um baita jogador, sabe? Agora imagine você chegar numa final, você pegar o Olympique de Marseille, que se eu não me engano era a base da seleção francesa, e conseguir ganhar.
e conseguir ganhar, sabe? Cara, e esse é um feito, apesar que naquela época não tem como chamar o Estrela Vermelha de azarão, porque, cara, na época o Estrela Vermelha, ele era um time muito relevante. Ele era a base da seleção, como eu tinha falado anteriormente, sabe? E tem muito, tipo assim, tem muitos campeonatos locais. Era o time mais querido da antiga Iugoslávia, que hoje o time faz parte da Sérvia, sabe? E tipo assim, tinha muitos jogadores relevantes. Eu poderia citar o nome deles. Só que a parada é o seguinte, se eu citar o vídeo vai se transformar, o vídeo de futebol vai se transformar em um vídeo de comédia. Eu não quero passar essa vergonha. Mas eu quero deixar essa menção o Estrela Vermelha, porque, cara, conseguir ganhar uma Champions League, putz, é doido, é muito difícil, cara. É muito difícil, tá ligado? E eu deixo essa menção pro Estrela Vermelha. Esse time que eu vou falar, ele, cara, esse time deve ter sido muito brabo, porque, cara, se chegar a bater numa semifinal o Real Madrid, Diogo Sanches e Butanguinho, é Butanguinho? Mais ou menos, Butanguinhos o nome dele. Se eu conseguir bater nesse time na semifinal e que era um Real Madrid poderoso, cara, era um Real Madrid brabo, era um Real Madrid poderoso na época, sabe? E você chegar a bater, você bater na final o Benfica, que era forte pra caramba, e você ser campeão na temporada 87-88. Cara, esse feito aí do pai do PSV, cara, deve ter sido um bagulho de maluco, sabe? Porque, mano, você pega a potência, as duas potências, na semifinal e na final, que é o Real Madrid. O Real Madrid já era consolidado pra caramba na Europa na época, sabe? Era um time gigantesco, sempre foi um time gigantesco, sabe? E você ganhar e passar de fase. E também e você conseguir bater o Benfica, que também era bem consolidado na época. O Benfica não era esse time de altos e baixos agora, sabe? O Benfica era muito, tinha um status muito gigantesco, tá ligado? O Benfica já tinha sido campeão, já tinha ido para muitas semifinais, tá ligado? Era bem consolidado e você conseguir ganhar desses dois times, tá ligado? E conseguir ser campeão, velho. Cara, sem ter sido campeão antes. Você ter ido pra uma final antes, tá ligado? Só uma final, tá ligado? É muito gigantesco. Não, pra uma final não. Caiu na semifinal. O PSV já caiu numa semifinal antes, sabe? Antes de chegar numa final. Agora imagina você chegar depois de um tempo, sabe? Uns anos. Depois você chegar numa final de Champions League. Nossa. É coisa de maluco, meu. Falar pra você, esse feito é do PSV, meu, eu achei muito brabo, muito histórico. E eu tenho que deixar essa menção aí pro PSV, porque isso aí foi muito brabo. Outro time que eu vou falar, cara, esse time aí era a base da seleção francesa. Cara, tipo assim, ele ter chegado na final, o time que tinha, eu acho que não era muita novidade, porque era muito forte, tinha muitos jogadores consolidados, tá, sabe? Tinha o goleiro Barthez, brabo pra caramba, Barthez, sabe? Tinha o Desailly baita zagueiro, velho, nossa, Desailly jogava muito, sabe? Tinha o Deschamps, Didier Deschamps, atual treinador da seleção francesa, baita meio campista, sabe? Tinha o Abedi Pelé que também jogava no meio campo, brabo, e tinha o goleador Rudi Völler. Mano, alemão brabo, mano, cê é louco, cê é louco. Muitos caras veem ele na cartinha do FIFA e não faz nem ideia de quem foi o Rudi Völler. Mas baita centroavante. Esse time chegou na final da Champions League com méritos, que era um baita time, já tinha chegado, como eu disse anteriormente na outra parte do vídeo, chegou contra o Estrela Vermelha,
chegou de novo, já reforçado, mais robusto, sabe? Com mais jogadores de peso. Chegou para jogar com nada mais, nada menos que o Milan. Aí você fala assim, putz, o Milan, cara. Você vai lembrar do Milan atual. Você vai falar assim, putz, o Milan, velho. Tipo assim, é um rolê que não faz muito sentido. Pô, isso vai fazer sentido agora. Porque o Milan, nessa época, não tinha nada mais, nada menos que o goleiro Rossi. Baita goleiro. Um goleiraço. Tinha, para muitos, a melhor zaga, a melhor o trio de zaga, ou dupla de zaga, que já da Europa, tá ligado? Apesar que tem ali o Franz Beckenbauer, tá ligado? Tem o Sérgio Ramos também, que tem que ser citado. Qualquer dia eu vou fazer vídeo sobre zagueiro. Que é Costa Curta, Baresi e Maldini. Olha a zaga do Milan. Não só a zaga, tinha o Raika no meio campo, tinha Gullit, o Gullit, o Gullit era putaria, jogava muita bola, sabe, o Gullit. E na frente tinha nada mais, nada menos que o segundo maior centroavante, assim, que eu não vi jogar, sabe, mas deu pra ter uma base, e todas as pessoas que falaram dele falavam super bem, que é o Van Basten. Van Basten. Cara, você chegar numa final de Champions League e pegar uma pedreira dessa, cara, e conseguir ganhar, cara, é gigantesco, cara. É gigantesco, gigantesco. Esse feito aí do. Apesar que o Olympique também era forte pra caramba, era um time muito. Tipo assim, era muito primeira prateleira, não só da França, como da Europa, sabe? O Olympique chegava e brigava legal, mano. Não é diferente do Olympique de hoje, sabe? Que o Olympique de hoje dá uma raiva, sabe? Que eu gosto do Olympique de Marseille, dá raiva, mano, mas ele chegou e foi campeão da Champions League, tá ligado? Com méritos, tá ligado? Com méritos que merecia na época. Era um time que, pô, poderia voltar, né, velho? Que eu falar pra você, eu gosto do Olympique de Marseille, cara. Eu gosto dos uniformes do Olympique de Marseille, cara. As cores do Olympique de Marseille são umas cores muito bonitas, sabe? E é bacana, meu. O Olympique de Marseille poderia voltar aos seus tempos de glória, pô, porque putz, era da hora, velho. Era bom pra caramba. Esses são um dos campeões que eu citei, sabe, nesse vídeo, cara. E eu vou fazer a parte 2 porque faltou o Aston Villa, faltou o Feyenoord, faltou um monte de time, mas cara, você conseguir chegar ao ápice, mesmo você não sendo um favorito, você conseguir chegar no ápice de uma final, Champions League, e ser campeão, é o topo do futebol europeu, sabe? É o topo do futebol europeu. E tipo assim, você conseguir chegar numa final e ser campeão, deve ser um feito muito brabo, mano. Imagine pra quem é torcedor, tá ligado? Pra comentarista local da cidade, da onde que esse time é, sabe? Não só comentarista, narrador, pessoal que vive o futebol, que respira o futebol. Deve ser maneiro demais, tá ligado? E eu deixo uma menção a todos esses times aí e eu vou fazer a segunda parte. Tamo junto. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e comenta. Comenta o que você. Pessoas que já viveram já chegou a pesquisar sobre esses times aí e deixa aí nos comentários e tamo junto. Até o próximo vídeo e falou, loucos por futebol.